O tema da lição é o culto e a comunhão. Já começando aí pelo texto básico que está em Apocalipse 5, do versículo 1 ao 14, estaremos lendo essas passagens, que diz o seguinte: Eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e dos anciões um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então foi uma visão dada a João, essa passagem que foi lendo aqui, e no seu sonho, né, sobre o Apocalipse e sobre essa passagem. E Jesus é representado tanto como leão, simbolizando seu poder e autoridade, quanto como um cordeiro, simbolizando a sua submissão à vontade de Deus. Então a gente somente ele pode nos salvar dos terríveis acontecimentos revelados no livro. Cristo, o Cordeiro, venceu a maior de todas as batalhas. Ele derrotou todas as forças do mal ao morrer na cruz. Então, Jesus Cristo é leão, mas também ele foi ovelha, né? Sendo sepultada por nós. Continuando nos versículos, no versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Então o Cordeiro tomou esse livro de Deus, né, que estava sentado no trono. Versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Então, Jesus Cristo, como Cordeiro vivo, pegou esse livro e ele é capaz de abrir o livro e desatar todos os selos. João, quando viu essa visão, ele estava muito triste, né? Pois não tinha ninguém, mas só que Jesus, por se entregar na cruz e vencer a morte, o inferno e o diabo, conquistou para Deus, como diz nesse versículo 9, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Então todos compraste todos os homens, basta receber essa divina bênção. E no versículo 10 fala o seguinte: E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E fez para Deus, né, reis e sacerdotes para reinarem na terra. Complementando, no futuro reinaremos com ele. Não deixe de adorar a Deus e de louvá-lo pelo que fez, pelo que está fazendo e pelo que fará por todos aqueles que nele confiam. Então, todos que confiam em Jesus Cristo, ele já fez lá na cruz, está fazendo em nossa vida e fará ainda coisas maiores, até a busca cada cristão que o seguiu realmente, que confiou em Jesus Cristo e creu no seu nome poderoso para a salvação. E quando entendemos o glorioso futuro que nos aguarda, encontramos a força necessária para enfrentar nossas dificuldades presentes. E complementando mais um pouco, a morte de Cristo fez de todos os crentes sacerdotes de Deus, isto é, canais de bênçãos entre Deus e o povo. Então agora nós somos sacerdotes de Deus, né? Porque o Espírito Santo agora habita em nós. Nós não precisamos do sacerdote ir até
ao lugar santo dos santos para levar nossas petições e o nosso pedido de perdão, não. Então hoje nós somos sacerdotes e podemos levar também esse mesmo Jesus a novas pessoas. Isso que Jesus quer também. Da mesma forma como a boa nova chegou a nós, que nós viemos ser testemunhos de boa nova, de dizer o testemunho que foi aplicado em nós através de Jesus Cristo em nossas vidas, para que outras pessoas possam reconhecer também esse grande amor que hoje a gente conhece e entende, né? Então, para entender um pouquinho melhor esse sacerdócio real, vou estar lendo em 1 Pedro, esse capítulo 2, versículos 5 ao 10, que diz o seguinte: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, podemos entender um pouco melhor. Para entender um pouquinho melhor, Pedro retrata a igreja como um templo vivo, espiritual, tendo Cristo como alicerce e pedra da esquina, e cada crente como uma pedra deste edifício espiritual. Paulo retrata a igreja como um corpo, com Cristo sendo cabeça de cada crente como um membro. Então, Cristo é a nossa cabeça, né? Ele é a nossa cabeça da nossa igreja, nós somos o corpo dessa igreja. Então hoje nós somos sacerdócio real, que é operado em nós através do Espírito Santo. Hoje a gente não precisa de sacerdote mais, é só a gente ir no nosso quarto orar e pedir a Deus que Ele já nos ouve. E para as pessoas que rejeitaram e não confiam em Jesus e não soube aprofundar nesse amor com Jesus, acaba sendo uma pedra de tropeço para as pessoas, pois o mesmo nome que veio na terra para nos salvar e nos curar, nos salvar, nos trazer um novo acesso a Deus, as pessoas que não aceitaram este nome poderoso e não viveram conforme a tua vontade, no dia do julgamento, Jesus não vai vir mais como advogado, ele vai vir julgar todas as pessoas como procederam na terra, se realmente se achou essa pessoa, se realmente é filho de Deus, e Deus estará no julgamento e Jesus será advogado daqueles que realmente viveram para Cristo. Mas para aqueles que não receberam as boas novas com o coração aberto e não dedicaram em servir a Deus de coração e não receberam de coração a vida eterna, será uma grande tristeza naquele dia quando Jesus voltar, pois aí não vai ter mais tempo de tomar a decisão de mudar de atitudes e comportamentos. Dando um pouquinho mais de entendimento, quando nos unimos a Cristo como membros de seu corpo, nos unimos à sua obra sacerdotal de reconciliar as pessoas com Deus. Então nós podemos ajudar várias pessoas a se reconciliar esse novo amor com Deus, como hoje nós temos essa poderosa e abençoada dádiva de reconciliação com Deus. E o versículo 10 que acabei faltando de ler: Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então hoje Deus é nosso povo e nós somos o povo de Deus, pela misericórdia de Deus sobre a nossa vida, ao invés de Jesus Cristo. Ler mais um pouquinho sobre o reino dos céus, que veio à terra no simbolismo do santuário. Na época, para os judeus, o tabernáculo depois do templo, construído pelo Salomão, onde habitava a presença de Deus.
e espalhou-se por todo o mundo, uma vez que o Espírito Santo veio para viver em cada crente. Então, essa presença de Deus agora invadiu a todos os crentes que creem que Jesus Cristo é o Salvador. E a partir do momento que Jesus ascendeu aos céus, o Espírito Santo agora vive em cada um de nós. E hoje, por isso, somos sacerdotes real de Deus. Porque agora a gente pode ir até Deus e fazer nossa petição, nossa oração e conversar com Deus, ter intimidade, conhecer a Deus para que Ele venha nos transformar para um caráter que Deus quer que sejamos, né? Nossa verdadeira lealdade deve ser a nossa cidadania celestial, não a nossa cidadania terrena, porque a terra será destruída. Por sermos leais a Deus, frequentemente nos sentimos como estranhos em um mundo totalmente corrompido e que não faz conforme a vontade de Deus. Mas hoje conhecemos a verdade, é um prazer servir a Deus em fazer a vontade dele. É agradável servir a Deus, pois ele nos preenche com esse gozo na alma, através do Espírito Santo. Quão bom seria se a gente entendesse o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas, se a gente poder relacionar e deixar que ele moldasse em nós a tua vontade, a tua careia e o caráter dele em nós. O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito aquilo que ele quer que sejamos, para que nós venhamos tomar decisões corretas segundo o discernimento do Espírito Santo de Deus. Puxando mais um texto, vamos em Apocalipse 21:3, que diz o seguinte: E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então esse versículo deixa bem claro, né, que Deus habitará em nós, e nós seremos o seu povo, e ele o nosso Deus. Esse versículo é um versículo tremendo, que Deus habitará em nós, e habita em nós através do Espírito Santo. E voltando lá em Apocalipse, capítulo 5, que a gente parou no versículo 10, que a gente vai ler até o 14. A morte de Cristo fez de todos os crentes sacerdotes de Deus, isto é, canais de bênção entre Deus e o povo. Então hoje nós somos canais de bênção entre Deus e o povo. Esse aqui só foi um comentário, agora eu vou estar lendo o versículo 11 até terminar o 14. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dados ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Então isso mostra, né, o tamanho do poder de Jesus Cristo, né, sendo o Cordeiro de Deus, que desatou esse livro e seus selos, e todos os anjos, anciões, todos se prostraram a ele, dizendo amém, glória a Deus. E devemos fazer o mesmo, se lá no céu, que onde a presença de Deus é sublime, e a presença de Deus está em nós através do Espírito Santo, e nós como igreja de Deus, nos cultos, proclamamos o nome de Deus, devemos ser e reverenciar ao Deus único que é, e esse Cordeiro digno, como essas palavras que dizem, que é para dar a Ele todo o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. E fala mais, né, que todas as ações de graça, honra, glória e poder para todos sempre, que viemos glorificar o nome dele, que é digno de receber. Então, isso foi tipo uma introdução para esse, mostrar a importância então de ter esse culto e a comunhão, né? O culto é uma maneira de nos apresentarmos diante de Deus e oferecer-lhe serviço, louvor, adoração e muitas mais outras coisas. O culto significa serviço a Deus. O culto é busca de comunhão. O culto começa com o coração contrito. Então, no culto a gente busca comunhão e o culto só começa quando a gente tem um coração contrito.
Quando nos colocamos diante de Deus para prestar-lhe culto, precisamos estar com o coração sensível e voltado somente para as coisas espirituais. Em Salmos 51:17 fala: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, a pessoa que tem um coração contrito e pronto para receber a Deus quebrantado, Deus não desprezará esse coração. Complementando, Deus quer um espírito quebrantado e um coração contrito. Você nunca poderá agradar ao Senhor com as suas ações exteriores. Não importa quão boas sejam, se a atitude do seu coração não for correta, Deus não aceitará, né? Então, que nossa atitude, nosso coração seja correta, com o coração puro para servir a Deus. Em Isaías 57:15 também diz: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então Jesus Cristo, ele vivifica o coração, o espírito das pessoas abatidas e de coração contrito. Então que nós venhamos prestar a Deus um coração quebrantado que mostra dependência a Deus. E isso Deus vai nos vivificar, nos fortalecer e fazer morada em nós. Então devemos adorar a Deus com sinceridade e transparência. Então o culto começa com o coração contrito. E o culto traz também comunhão entre os irmãos. Quando cultuamos a Deus juntos, automaticamente nos aproximamos uns dos outros. E comunhão significa realizações comuns. Então, a comunhão entre os irmãos faz o quê? Realizações comuns. Então, todos nós estamos prontos a ter o mesmo objetivo. Também é comunidade de opiniões. Em Atos 2:42 diz, né? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Isso aqui foi num momento, né, da ceia, que todas as pessoas ali perseveraram na doutrina e na comunhão com os irmãos, partindo o pão e nas orações juntos, né? Isso é bênção. Portanto, se houver inimizade entre as pessoas, o culto a Deus fica prejudicado. Em Mateus 5, capítulo 5, versículo 23 e 24, fala, né? Como é ruim ter essa amizade entre os irmãos. Que diz o seguinte: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e a te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então é muito importante que possamos estar unidos, né? Não pode ter essa diversidade entre os irmãos, para que o culto venha trazer comunhão, né? Não. E fica prejudicado esse elo com Deus se a gente não tiver perdoado o nosso irmão, não tiver bem com o nosso irmão. Tem até um versículo, né? Como posso amar um Deus que eu não vejo se eu não consigo amar um irmão que eu vejo? Fica meio difícil, né? E mostramos também que nós não entendemos o tamanho da misericórdia de Deus para nossas vidas, né? Por isso que devemos ajustar as coisas com os irmãos, né? De fé em todas as pessoas, para que venhamos ter nenhum peso na consciência e no coração, que possamos servir a Deus com paz no coração. E no culto, há a manifestação da presença de Deus, pois o Espírito Santo habita em cada um, e a presença de Deus manifesta nisso, todos juntos, tudo bem ajustado como um corpo integrado para louvor e adoração a Deus. Então Deus está sempre presente no culto, mas os que assistem o culto precisam crer nessa realidade e sentir a presença do Senhor. Devemos também tomar esse passo, né, de buscar o Senhor de coração e entregar o melhor louvor. Assim como eu li lá no começo, né, dessa lição em Apocalipse, como todos glorificavam o nome de Deus, devemos também glorificar o nome a Deus. O culto é culto a Deus e não culto para nós, para o nosso ego. É para glorificar o Deus Altíssimo. Então cada um que participa do culto não deve ser mero assistente, mas sim um verdadeiro adorador, como está escrito lá em João 4:23, que diz o seguinte:
Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, Deus procura os verdadeiros adoradores, e assim possamos ser esses verdadeiros adoradores de Deus. E o culto exige atitude digna. Então, o culto não é um mero ritual. Existem muitas religiões e seitas que têm seus rituais, muitos deles cheios de aparatos e complicações, outros cercados de mistérios, mas ritual não é culto que agrada a Deus verdadeiro. Então, não é aquela religiosidade, aquela coisa metódica e ritual que Deus quer fazer de coisa externa para aparecer, para mostrar aos outros. Deus quer o culto do coração, que sai de dentro para fora e não do exterior. Então Deus quer que saia do seu coração, de dentro de você para fora, de sincero amor a Deus. O culto a Deus deve ser dinâmico, espontâneo, sincero e alegre. E Deus observa então o seu íntimo, né? O Senhor provou e prova, né, o seu coração. Como esses versículos vai dar referência em Lucas 16:15. Jesus disse aos fariseus que estavam zombando ele o seguinte, nesse versículo 15: E disse-lhes: Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Então aquilo que você eleva para mostrar uma certa santificação que não tem, isso é abominação a Deus. E em Salmos 94:11 também diz: O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Então que a gente vai tomar cuidado para que a vaidade não venha entrar no nosso coração. Essa vaidade querer mostrar para os outros, ou viver um culto para o eu, né? Porque o culto não é para o homem, e sim para Deus. Então, só para acrescentar, a nossa relação que nós temos com o próximo mostra e reflete muito bem qual é o nosso relacionamento com Deus, né? Quem está dependendo de quem, né? E a gente quer fazer da gente, na verdade, um certo Deus. Na verdade, não somos, e que devemos entender o nosso lugar perante Deus e depender de Deus realmente, com o coração quebrantado, para louvar a Ele. E Deus é fiel e sincero e espera receber dos homens um culto sincero e digno. Em João 4, versículo 24 diz o seguinte: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então venhamos adorar a Deus com espírito fortalecido, que venhamos adorar em espírito e em verdade, de coração sincero e verdadeiro. Porque Deus prova no coração, Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. E não que venhamos pedir que o Espírito Santo tire de nós todo orgulho, todo o eu, para que ele cresça, e que venhamos diminuir, que a presença de Deus prevaleça, né? O elemento principal do culto é o seguinte: o primeiro elemento do culto é oferecer. Então a prioridade do adorador deve ser sempre oferecer. Devemos oferecer a Deus o melhor do nosso louvor, adoração e gratidão. O receber é algo no culto, é apenas consequência do dar. Então primeiro temos que oferecer e dar a Deus sempre o louvor. Se Deus quer nos dar e assim vamos receber, isso é da vontade dele. E se isso ele nos permitir, que venhamos ser gratos e ser louvando a Deus. E mesmo se ele não dar, ele continua sendo Deus. Se vir um problema, ele é Deus. Se vir bênção, ele é Deus. Se não vir bênção, é Deus. E que venhamos ser realmente oferecer esse culto sincero a Deus de coração. E se ele nos dá a bênção, glória a Deus, a ele também. Porque nós não temos glória nenhuma em nós mesmos. Nossa glória que temos é ter Jesus em nossas vidas. A comunhão e a participação são importantes. Então a comunhão e a participação nos cultos são importantes. Por quê? Você deve saber que o ambiente em que se vive é muito importante. Portanto, procure estar sempre junto dos irmãos nos cultos e outras atividades que podem te ajudar a crescer na fé e melhorar seu relacionamento com Deus. Então, na igreja com os irmãos que têm a mesma fé, nos faz crescer em fé e melhorar nosso relacionamento com Deus. Também procure se envolver o máximo possível com a igreja, participando dos cultos, orando, fazendo-se presente em todas as atividades. A participação promove conhecimento e comunhão entre os irmãos, além de fortalecer a fé.
Então, como a gente já tem dito aí nessa lição, né? Só aumenta a nossa fé e tudo ali devemos fazer o melhor para a glória de Deus, né? Devemos dar prioridade ao reino de Deus, buscando em primeiro lugar e esforçando para estarmos sempre juntos com nossos irmãos, louvando e adorando e servindo a Deus. Então, se nós somos corpo de Cristo, a gente vai querer estar ali junto com nossos irmãos, louvando e adorando a Deus, né? Por isso que a gente jogar fora toda preguiça, todo desânimo, toda obrigação que o diabo tenta impor na gente, que tira de nós esse prazer de servir a Deus, que possa cair por terra, né? Que a gente possa orar e pedir a Deus esse prazer de alegria de estar na casa de Deus, pois estaremos ali unidos como o corpo de Cristo, o Espírito Santo habitando em nós e a gente no mesmo propósito, adorando e servindo a Deus. E ali é um lugar mais perto de estar o céu. Quando estamos tudo unidos ali, aquilo vai ser mais ou menos é uma amostra de que vai ser o céu, né? E no céu vai ser imensamente muito maior do que aquela presença, aquele regozijo que o Espírito Santo nos dá quando a gente louva com o nosso coração aberto a Deus. E isso é tremendo quando a gente está em paz em Deus, com Deus, e Ele nos preenche de uma alegria totalmente maravilhosa que o mundo não oferece, mas com Deus temos sim esse prazer de estar oferecendo o melhor louvor e adoração àquele que é digno. Então, partindo para a conclusão, devemos lembrar que nossa vida deve ser sempre um culto ao Senhor Todo-Poderoso. Procuremos andar na luz de Jesus Cristo e promover a comunhão entre nós. Em 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 7, vou estar lendo essa nota muito importante entre luz e trevas, que diz o seguinte: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, se dizemos que estamos em Deus e a luz não está presente em nós, somos mentirosos, estamos enganando a nós mesmos, pois o fim disso vai ser muito trágico, de não viver a luz de Jesus Cristo em nós. E vivemos em comunhão com os irmãos é muito bom, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos faz uma ligação, nós somos um corpo em Cristo Jesus. Assim como Cristo em Deus é um, que sejamos também um com o Pai e Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Para complementar esses versículos lidos, a luz representa o que é bom, puro, verdadeiro, santo e confiável. As trevas representam o que é pecaminoso e perverso. A declaração Deus é luz significa que ele é perfeitamente santo e verdadeiro, e que só ele pode nos tirar da escuridão do pecado. A luz está também relacionada à verdade, pois deixa tudo visível, seja bom ou ruim. Então, o pecado não pode existir na presença do Deus Santo. Se quisermos ter um relacionamento com Deus, devemos deixar de lado o nosso modo de viver pecaminoso, declarar que pertencemos ao Senhor e vivermos conforme a nossa própria vontade é hipocrisia. Cristo exporá e julgará tal falsidade que viemos praticar. Então que venhamos ter nosso coração sincero e puro diante de Deus, né? Que possamos viver nessa luz que está em Cristo Jesus. Então apresentando sempre a Ele um culto espiritual como verdadeiros adoradores, pois foi para isso que Ele morreu e ressuscitou, nos purificando de todo pecado. Então, graças a Deus por isso que hoje nós possamos viver em comunhão com Deus, junto com nossos irmãos, e prestar a Ele todo o culto que lhe é devido. Que essa lição possa brotar em ti esse culto de sempre oferecer o melhor a Deus, para a honra e glória do nome dEle. Amém.